Bom dia, meus queridos. Hoje é quinta-feira, 9 de novembro. E o tema do nosso devocional de hoje é: Ele o chama, não tenha medo, pois todo pensamento gera uma decisão que irá direcionar seu destino. Amém. Meus queridos, e a passagem que hoje nós iremos estudar vai ser Marcos 10, a partir do 17. Um moço rico. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Então Jesus o respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não atire nada nos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ele fechou a cara, porque ele era muito rico, e ele foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas então Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo furo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: Então quem que é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. E aí Pedro, que ele era um dos seguidores de Jesus, disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E então Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar sua casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nessa vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos dos que agora são os últimos serão os primeiros. Amém. Meus queridos, a gente tem muita coisa para aprender com essa passagem. Como sempre, é uma frase recorrente que eu sempre falo isso, que nós temos muita coisa para aprender com essa passagem. O que Jesus fala na passagem? Jesus olhou para ele com amor e disse. Jesus ele foi dotado de um olhar de graça sobre a vida de quem se encontrava com ele. Você consegue imaginar nesse momento como que é o olhar de Jesus? Ele sentado na sua frente, os olhos dele penetrados mais profundo da sua alma, mas no mesmo olhar ternura, amor e graça refletidos. Ele olhando através das suas imperfeições e te chamando para você largar tudo o que impede de você ter uma vida plena. Meus queridos, todos nós podemos olhar para aqueles que estão à nossa volta e expressar o mesmo olhar de amor. Nosso olhar, ele transmite muitas vezes algo diferente daquilo que a gente está proferindo como palavra. Às vezes a gente se expressa mal. Quando as pessoas elas olham para você, elas sentem medo ou elas sentem amor? Nesse momento, os olhos de Jesus eles estão voltados para você, para transmitir vida.
Ainda que às vezes você pense ter sido esquecido, Ele está neste exato momento, esperando a sua entrega e atenção. E a partir desse encontro, que sua vida reflita para todos ao seu redor o amor do Senhor pelas pessoas com as quais você convive. Meus queridos, você deve ser para as pessoas com as quais você convive um reflexo do olhar de Jesus. Você deve ter um olhar acolhedor, um olhar com ternura, um olhar receptivo. O que mais que nós temos para aprender? É aquele homem, ele questiona Jesus, né? Como que ele faz para ter a vida eterna, né? Como ele faz para viver em plenitude. E aí Jesus manda ele largar tudo, largar os bens materiais dele, dar tudo aos pobres. E aí esse homem, por ter muitas riquezas, ele fica com raiva, né? Ele fica desapontado por não ouvir o que os seus ouvidos gostariam de ouvir de Jesus e sai desapontado. E aí Jesus, ele garante para os seus discípulos, né? No momento que eles questionam: Senhor, mas então o que a gente precisa de fazer para ter plenitude, para ter a vida eterna? A gente já te segue, mas o que a gente precisa de fazer para isso? E aí ele afirma: aquele que por causa de mim e do evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, pais, filhos, terra, receberá muito mais ainda nessa vida. Meus queridos, se você é uma pessoa que pede muito pelo sucesso, muito pelo dinheiro, não está errado, tem que pedir mesmo. Deus, ele nos garantiu que nós teríamos vida em abundância. E essa vida em abundância, ela conta com a gente ter riquezas aqui na terra, com a gente ter uma vida confortável, né? Deus, ele não está mandando a gente ser pobre, viver com o mínimo e passar necessidade, não é isso. Mas a partir do momento que você recebe essas coisas e você se afasta do reino de Deus, que essas coisas elas passam a te afastar do reino de Deus, cumpre o propósito que Deus ele entregou para a tua vida. Então hoje, dê uma reavaliada nos seus caminhos, na sua vida. Hoje, o trabalho que você está exercendo, ele te afasta dos propósitos de Deus. Hoje, o lazer que você tem, em decorrência de você ter condições financeiras, te afasta do caminho de Deus, te afasta da vontade de Deus. Hoje, o ciclo de pessoas que você vive, contando família, ele é um ciclo que te afasta dos seus propósitos de Deus. Deus, quando ele fala para esse homem para poder largar tudo, é o quê? Largar tudo o que afasta esse homem dos propósitos de Deus, o que afasta ele do caminho de Deus. Então, meus queridos, faça hoje uma reavaliação de todas as áreas e de tudo na sua vida. O que é que hoje tem te afastado dos propósitos de Deus? E aí vai estar aí a resposta do porquê talvez que você ainda não tenha prosperado da forma como você espera, prosperado da forma como você deseja. Tá? Terceiro, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Hoje o que Deus tem te entregado, hoje o que Deus tem te beneficiado, talvez o pouco que Ele tem te dado, você tem conseguido transbordar na vida de outras pessoas. Deus, Ele tem conseguido enxergar no seu coração que se Ele lhe beneficiar com muito, se Ele lhe der prosperidade, se Ele lhe der riquezas, você vai conseguir transbordar na vida de outras pessoas, você vai ajudar outras pessoas? Ou todas essas riquezas e todo esse sucesso e toda essa abundância virão para que você ocupe 100% do seu tempo e se afaste mais ainda dos propósitos de Deus e do reino de Deus? O que mais que nós temos para aprender? Deus, ele ainda fala no final. Quem larga tudo para seguir os propósitos de Deus, atende os chamados de Deus. A gente tem falado muito nos episódios anteriores, Deus, ele
deu um propósito para cada pessoa, e se Ele te deu esse propósito, Ele te deu esse presente, Ele está colocando esse sonho aí latente no seu coração, é um chamado para você largar tudo e confiar nele, seguir esse propósito e seguir essa missão que Ele está te confiando. E aí o que Ele afirma? Que quem largar tudo receberá muito mais ainda nessa vida, receberá 100 vezes mais casas, irmãos e irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. O que Deus ele nos alerta? Que quando a gente tem sucesso, quando a gente persevera, como consequência, aparecem os inimigos, Aparecem os perseguidores. Meus queridos, às vezes a gente acha, nossa, meu amigo de verdade é aquele que estava comigo na época que eu estava baixo, era na época que eu não estava bem. Gente, a tristeza, a dificuldade, ela muitas das vezes gera curiosos. E é muito mais fácil as pessoas estarem do seu lado nos momentos ruins do que elas suportarem a sua alegria, suportarem o seu sucesso, conseguir aplaudir o seu sucesso. É de se refletir. E os inimigos no caminho, eles servem para acelerar o nosso processo. Tem uma passagem na Bíblia que quando os irmãos de José o vendem para o Egito, José não fazia ideia de que o que os irmãos dele estavam fazendo com ele estava simplesmente o ajudando a viver o que Deus havia prometido para ele. No momento de você estar cumprindo a sua missão e estar cumprindo o seu propósito, quando esse propósito ele é de Deus, até quem tenta te parar vai te ajudar a alcançar o seu propósito. Mas o seu propósito ele tem que estar alinhado com os propósitos de Deus. Aí você vai se questionar, Marina, mas aí Deus vai aparecer e vai baixar aqui hoje. E como que eu vou entender os propósitos? Tenha um relacionamento íntimo com Ele. Nos momentos de angústia, vai para o íntimo do seu quarto, se ajoelha e desabafa com Deus. Porque é Ele que será dotado das respostas certas. Ele que vai acalmar o seu coração e vai te dar as respostas certas. Meus queridos, feche seus olhos. Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado pela minha vida. Obrigado por me permitir acordar, respirar. Obrigado pelo meu pão de cada dia. Obrigado pela nossa saúde, Pai. No dia de hoje, Pai, que a nossa relação ela possa ser estreitada, que eu possa ter sensibilidade para entender os seus propósitos, para entender os seus caminhos, Pai. Que eu possa ter sensibilidade de saber tudo que eu devo largar para seguir a Ti, Pai. Que eu possa ter sensibilidade, que eu possa ter clareza de qual propósito o Senhor tem para minha vida, Pai. Paizinho, que até no pouco que eu receber eu possa transbordar na vida dos irmãos que precisa, Pai. Que eu possa transbordar na vida das outras pessoas, Pai. E que quando eu estiver no muito, que eu ainda assim esteja com os propósitos alinhados com o Seu, Pai. E que eu possa transbordar infinitamente mais na vida dos meus irmãos que precisa, Pai. Tanto financeiramente quanto espiritualmente e mentalmente, Pai. Amém, amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia novamente. Já sabe, compartilha essa mensagem com outras pessoas. Vamos espalhar a palavra de Deus. Vamos espalhar o amor e nos encontramos amanhã novamente.